Sejamos todos bem-vindos à casa de Francisco. Eu estou rindo porque ela falou para mim que ela ia fazer assim quando eu fosse começar, e eu comecei sem fazer assim. Porque a gente não é muito chegado nas tecnologias, né? Então, meus irmãos, hoje nós temos a casa, tem a grata satisfação de receber o nosso irmão Rafael, esse menino que começou na nossa casa há 11 anos atrás. Isso, a casa tinha apenas 2 anos, ele começou no grupo de estudo comigo, foi um grupo muito bom, muito importante para a casa, e ele continuou na doutrina espírita. E olhando para o Rafa agora, acho que ele tinha uns 22, 23 anos, né, Rafa? E para mim ele sempre ficou na minha cabeça como se ele tivesse ainda essa mesma idade. E hoje é uma alegria a gente ver o desenvolvimento do Rafael. Ele chegou com a mediunidade perturbada, foi persistindo nos estudos, e hoje ele está aqui para falar para nós um tema polêmico, porque o Espiritismo é uma das poucas religiões que aceita e que compreende, antes de aceitar, compreende a homossexualidade num prisma como nenhuma outra consegue compreender. Porque nós entendemos que o espírito não possui sexo. Quem dá a conotação do gênero é o corpo. Então, para Deus, tanto faz em qual corpo que eu estou encarnado, mas é importante para o Pai a forma, a conduta moral que eu tenho perante os enfrentamentos da vida, né? Seja isso em relacionamentos, seja isso dentro do seio familiar, em qualquer lugar onde eu me coloque, né, em contato com outras pessoas. Então, Rafael, meu coração, né, eu sinto um orgulho que começou comigo, e hoje vai ser a primeira palestra dele. Então vamos ter paciência, deixar ele à vontade, né, para falar. O nervosismo sempre bate um pouquinho, mas eu tenho certeza que ele vai dar conta. Para iniciar, eu abri uma mensagem do livro Vinha de Luz, na psicografia de Chico, pelo Espírito Emmanuel. Eu abri ao acaso, e a lição de número 50 diz o seguinte: para o alvo. Prossiga para o alvo, falou Paulo aos Filipenses. Quando Paulo escreveu aos Filipenses, ele já possuía vasta experiência do apostolado. Doutor da lei em Jerusalém, abandonara as vaidades de raça e de família, retendo-se ao mestre em santificadora humildade. Após dominar pela força física, pela cultura intelectual e pela inteligência nobre, voltou-se para o teatro obscuro, conquistando o próprio sustento com o suor diário. Ingressando nos espinhosos testemunhos para servir ao próximo por amor a Jesus, recebeu a ironia e o desamparo de familiares e desconfiança e o insulto de velhos amigos, os açoites da maldade e as pedradas da incompreensão. O convertido de Damasco, no entanto, jamais desanimou, prosseguindo invariavelmente para o alvo, que ainda e sempre é a união divina do discípulo com o mestre. Quantos aprendizes estarão atualmente dispostos ao grande exemplo? Espalham-se em vão os convites ao sublime banquete. Debalde envia Jesus mensageiros aos estudantes novos, revelando a excelência da vida superior. A maioria deles, contudo, abrange operários fugitivos, plenamente distraídos da realização. Perdem de vista a obra por fazer, desinteressam-se das lições necessárias e esquecem as finalidades da permanência na Terra. Comumente, nos primeiros obstáculos mais fortes da marcha, nas corrigendas iniciais do serviço, põem-se lágrimas e desesperos, acabrunhados e tristes, declaram-se incompreensivelmente desalentados, vencidos, sem esperança. A explicação é simples, todavia. Perderam o rumo para o Cristo, seduzidos por espetáculos fugazes nas numerosas estações da jornada espiritual, e por esquecerem o alvo sublime, chega de modo inevitável o instante em que, cessados os motivos da transitória fascinação, se sentem angustiados como viajores sedentos nos áridos desertos da vida humana.
o que Emmanuel nos fala nessa mensagem, para que nós não percamos o alvo. O alvo que devemos perseguir enquanto estamos encarnados no corpo físico é a nossa evolução. Nos distraímos, na maioria das vezes, pelas coisas mundanas, né? Que são sedutoras, que são bastante sedutoras. Mas que a gente tenha sempre em mente e como meta o nosso alvo maior. Podemos sim desfrutar das coisas mundanas, mas que não percamos o alvo, que tenhamos o alvo, essa meta, que é o leme para as nossas vidas, para a nossa evolução espiritual, que é Jesus, que é o Cristo Jesus, o Cristo de Deus. Então, meus irmãos, essa mensagem nos convida, e até a gente vai entrando, no final de ano, e tem as comemorações mundanas acerca do renascimento de Jesus, e a gente esquece o alvo, a gente se perde buscando as coisas materiais, e esquece o alvo aniversariante, que é Jesus. Que possamos colocar dentro dos nossos lares, dentro das nossas famílias, com os nossos filhos e netos, esse lembrete tão importante nessa data, em que os nossos corações ficam mais enternecidos, em que a psicosfera do planeta muda, que nós possamos olhar para o nosso alvo, para a nossa meta, aquele que é a bússola das nossas vidas e que vai nos direcionar de encontro, ao Pai maior. Então, assim como é de praxe, a gente vai fazer uma pequena oração e eu os convido a fecharem os olhos e vamos agradecer a Jesus a oportunidade bendita desse trabalho, ainda que tantas vezes nos pareça pequeno, mas que tenhamos a clareza e a certeza dentro de nós que não importa a grandiosidade do trabalho, importa o amor que eu coloco para desempenhar a função a que me candidatei. Então, que o Cristo de Deus possa derramar sobre todos nós que aqui estamos, sobre as crianças na sala de evangelização, sobre os nossos lares, onde lá estão os nossos amores, os nossos familiares, e que mais tarde, quando para lá retornarmos, possamos estar impregnados dessas energias benfazejas, energias salutares, e que possamos dividir com todos eles, com todos aqueles que amamos, que possamos dividir com os nossos colegas de trabalho e na sociedade onde nós vivemos. Diante de tudo isso, Senhor, pedimos a permissão para iniciar a exposição dessa noite. Muito obrigado mais uma vez e que assim seja. Então, com vocês, nosso Rafael. Obrigado. Boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos à casa de Jesus, onde vamos falar de um assunto muito importante e delicado, porque a gente não vê muito em se falar na homossexualidade na visão espírita. A gente não vê falar muito sobre a parte sexual na visão espírita, Então hoje eu vou trazer um pouco para vocês, para a gente relembrar. Mas qual é a mensagem que eu quero deixar para vocês, que é mais importante? Em toda essa trajetória, em toda essa pesquisa, eu fui analisando vários textos e vários temas. Qual foi o propósito que Jesus nos deixou? Qual foi o legado que Ele nos conduziu? É o amar ao próximo, a si mesmo, ser uma boa conduta, a caridade e assim vai. Porque muitas vezes, quando a gente fala sobre a homossexualidade, a gente lembra um pouco da política, e não é isso, se é de esquerda, se é de direita, não. A gente esquece de olhar que ele também é um ser humano, que ele também tem suas tendências, que ele também tem um propósito divino, como o hétero, como o bi, como qualquer um outro. Então, a minha mensagem que eu queria deixar para vocês é essa: de todo esse ensinamento, que nós pegamos todo o ensinamento do Cristo e olhamos como se Ele estivesse nos auxiliando para isso. Então, no começo eu deixei uma frase para vocês: vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando, humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Então, em qualquer circunstância, Jesus ele sempre nos estende o braço, ele sempre nos apoia, ele sempre nos acolhe, para que possamos, com ele, ser mais fácil a jornada. Então, a homossexualidade na visão espírita. Eu não queria falar um pouco sobre o meu pessoal, mas foi onde eu fui acolhido, né, nesse quesito. Então, como a Rose falou, então há 11 anos atrás, quando eu comecei, foi o lugar que eu me senti acolhido. Porque mediunidade aflorada, daí tinha mais essa condição, porque a homossexualidade ela é uma condição, né? Não é uma opção. Hoje eu vou ser hétero, eu acordei, vou lá colocar roupa, hoje sou hétero. Não, ela já veio comigo lá da infância. As minhas características já estavam lá e veio repercutindo até hoje. Porém, as pessoas sofrem o preconceito, porque quando você vai numa religião e você fala a sua condição, você vê os olhares negativos, que você é pecador, que não é bem visto aos olhares de Deus, que você às vezes pode ser criminoso, enfim, você escuta várias coisas. E aqui foi onde eu encontrei então esse descanso, essa mão amiga, que eu comecei a compreender por que viemos assim, quais são as condições, para onde vamos, por que estamos nesse meio e assim por diante. Então, nas minhas pesquisas, no qual eu vou trazer para vocês, eu fiquei bastante baseado no Livro dos Espíritos, O Céu e o Inferno, que relata bastante, a Revista Espírita também, Sexo e Destino, que é um livro de André Luiz, né? E depois tem um livro também de um brasileiro, que é o Andrei Moreira, que ele fala sobre a homossexualidade, sobre a ótica do espírito imortal. Então, lá na primeira questão, no Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta para os espíritos: os espíritos têm sexo? E os espíritos respondem: não, como entendeis? Porque os sexos dependem da constituição orgânica, ou seja, o sexo ele precisa da carne, aí que ele vai se manifestar, ou homem ou mulher. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na afinidade de sentimentos. Então é isso que vai contar. Então vamos supor, a pessoa, todo o espírito, ele não tem sexo, ele só vai ter o sexo quando ele encarna. Então quando encarna, a minha combinação que vai ser lá em cima, como que eu vou vir, se eu vou vir um homem ou uma mulher. Eu sempre gosto de contar uma historinha no atendimento fraterno, para a gente se remeter a algumas coisas assim a pensar. Quando a gente está no mundo espiritual, a gente também tem as virtudes, tanto daqui quanto as de lá. Então, quando nós chegamos lá e nós vamos encarnar, nós temos um combinado com o nosso mentor, né? E eles falam: olha, vou colocar eu como exemplo. Rafael, você tem que encarnar no Brasil, numa cidade tal, numa família tal. Você aceita? Sim. Porém, as condições é essa. Você vai constituir um corpo masculino, mas as suas tendências é feminina. Você aceita? Sim. Mas, Rafael, você vai ter preconceito, vai ter conflitos com a sua família, vai ter conflitos com o amigo, vai ter conflitos na religião. Você aceita? Sim. Porque daí, quando a gente tá lá, a gente aceita tudo, né? Para encarnar, a gente acelera, né? Só que daí, quando a gente vem aqui, não é assim. Porque o espírito, ele não tem sexo, mas quando a gente encarna, aí sim. Então, eu estou no corpo de um homem, né? Mas a minha essência, ela é um pouco feminina, porque eu tenho aquele amor de mãe, eu tenho aquele sentimento mais de mãe, porque o homem ele é mais na ação, né? E a mulher é mais no coração, na intuição. Então eu fiz esse combinado lá em cima.
Até então estava tudo certo, só que quando eu cheguei aqui eu não sabia que ia ser tanto. Mas enfim, aí eu sempre gosto de comentar que é fácil? Não, assim como também não é fácil ser um homem, também não é fácil ser uma mulher. Porque depois aqui, Allan Kardec vai nos mostrar que essas virtudes a gente carrega quando a gente está aqui, mas quando a gente está lá também. Só que a gente vai trazer essas tendências conosco. Então, para um homossexual, para ele estar no corpo de um homem e gostar de um homem, quer dizer que muitas vezes, em muitas encarnações, 4, 5, 10, 20, ele foi no corpo de uma mulher. O perispírito dele, então, está registrado todas essas tendências do amor, da afetividade, dos trejeitos, da compaixão por uma criança, por um animal. Não que o homem não tenha, mas a mulher ela é mais sensitiva a isso. Então, quando encarna, você traz essas tendências consigo, que é essa parte mais aflorada, né? Mais os trejeitos. Então, vamos supor que, um exemplo, eu umas 5, 6 encarnações, fui uma mulher, hoje encarno nesse corpo, mas eu trago essas tendências. E tá tudo certo. O espírito, ele não tem sexo. Ele só vai ter sexo quando ele incorpora no corpo. Como ele falou ali na parte orgânica. Aí na pergunta 201, depois vai colocar assim: o espírito que animou o corpo de um homem pode animar o corpo de uma mulher numa nova existência e vice-versa? E os espíritos respondem: sim, pois são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Então foi isso que eu falei. Pode ser que em muitas vidas ele esteja no corpo de um homem, e quando vem aqui, ele vem no corpo de uma mulher. Não tem essas mulheres assim que é mais bruta, que é mais... Então ela traz essas tendências, sabe? Do racional. Então isso é com todo mundo. E vice-versa, como ele citou, tanto nos homens quanto nas mulheres. Na pergunta 202, depois ele pergunta lá: quando somos espíritos, preferimos encarnar no corpo de homem ou de mulher? E os espíritos, eles não são debochados, mas eu acho que às vezes eles gostariam de ser um Kardec. Por que fala? Isso não importa para o espírito. Depende das provas que ele tiver que sofrer. Ou seja, foi igual você tem ali naquela historinha. Eu combinei lá em cima, antes de encarnar, as minhas tendências, o que eu ia passar aqui. Então, se eu estou nesse corpo, eu já sabia o que eu ia ter que passar aqui. Mas como a gente não lembra do que a gente combinou lá, a gente vai sofrendo. Então, por isso que é bom o acolhimento. Por quê? Às vezes a gente não escolhe: nossa, hoje eu vou ser homossexual, amanhã eu vou ser hétero. Não, a gente já trouxe essa tendência lá. Então, quando eu era um espírito desencarnado, eu já combinei tudo isso. E assim vice-versa. Então, qual é a parte importante? Os pais precisam entender e compreender que é uma forma de acolher isso. Porque não é fácil você vir aqui. Quem é homossexual vai entender, vai compreender. Tem a negação, às vezes, da família, dos amigos, da escola, do trabalho e tudo. E parece, não só a mim, mas todos, que a gente tem que ficar provando para a sociedade que nós somos pessoas de boa conduta como qualquer um outro. E não há essa necessidade. Então, quando a gente tem um membro em nossa família com essas tendências, que a gente possa mostrar para ele que o caminho de Jesus está tudo bem, que ele também é um filho de Deus, que Jesus também o ama incondicionalmente como qualquer outro, como um hétero, como uma criança, como um animal, e está tudo bem. Então, voltando, depois Kardec coloca: os espíritos encarnam-se homens e ou mulheres porque não têm sexo, como devem progredir em tudo, cada sexo com cada posição social. Oferece-lhes provas e deveres especiais em novas ocasiões de adquirir experiências. Aqueles que fossem sempre homem só saberiam o que seriam saber, só saberiam o que sabem os homens. Ou seja, daí não tem lógica. Se o homem só encarnar como homem, ele não vai conseguir as virtudes e as tendências da mulher. Se toda vez ele encarnar só homem, ele só vai ter as tendências do homem, que foi o que Allan Kardec citou. Então tem horas que ele precisa encarnar como mulher, porque ele também tem a experiência de gerar um filho, de ter
aquela ligação com a criança quando está amamentando, né? Aquelas preocupações que mãe não dorme à noite quando o filho sai por aí. Então o homem também precisa adquirir, e vice-versa, a mulher também precisa adquirir as virtudes dos homens. A preocupação, o posicionamento de que é um pai responsável, essas coisas. Então ele cita ali que tanto o homem quanto a mulher, os dois uma hora vão ter que encarnar, ou no corpo de um homem ou no corpo de uma mulher. Mas aí a pergunta é: e o homossexual fica como nisso? É isso que eu acabei de falar. Muitas vezes encarnou no corpo de um homem, né? Aí agora vem no corpo de uma mulher, e a mulher tem aquele, um jeito bruto, sabe? Tipo mandona. Então ela trouxe esses trejeitos. E vice-versa. Eu, vamos supor, fui muitas encarnações mulher e hoje eu vim como homem. Só que eu tenho a estrutura de um homem normal, porém parece que a nossa intuição ela é feminina, daquela compaixão, daquele olhar de mãe. Eu sempre falo para minha mãe, eu acho que eu nunca vou gerar um filho, mas eu consigo ver nas mães a compaixão, o amor que elas têm no filho, sabe? Eu vejo assim que é uma coisa incondicional. Eu fico pensando, eu hoje nessa vida eu não consigo gerar um filho, mas uma mulher consegue. Deve ser uma coisa prazerosa você sentir um bebê dentro de você, saber que é seu, que você vai dar luz, que você vai amar incondicionalmente, que você vai educar, que você vai instruir ele para alguma coisa na vida. Então isso só uma mulher pode passar. Então hoje nesse corpo eu não vou conseguir presenciar isso, mas quem sabe no próximo pode ser que sim. E para Jesus e para Deus está tudo certo, está todo mundo na mesma linhagem. Aí depois, na pergunta 803, Allan Kardec pergunta: todos os homens são iguais perante Deus? E os espíritos respondem: sim, todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez suas leis para todos. Fazeis frequentemente, o sol brilha para todos, e com isso dizeis uma verdade maior e mais geral do que pensais. Ou seja, o sol é para todo mundo. O amor de Deus é para todo mundo. O ensinamento de Jesus Cristo, que é amar uns aos outros, é para todo mundo. A gente só precisa colocar em prática. A gente ainda é muito falho nisso, porque a gente sabe mais julgar e criticar, porque a gente não consegue ainda compreender certas coisas. Então a gente tem essas tendências. E aqui ele nos ensina que o que vale é o amor de Deus por cada um de nós. E aí depois tem um comentário de Allan Kardec: todos os homens são submetidos às mesmas leis naturais, todos nascem com a mesma fragilidade, estão sujeitos às mesmas dores e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Ou seja, não interessa se é rico, se é pobre, se é branco, se é moreno, se é pardo, o amor de Deus por cada um de nós é o mesmo. Deus não concedeu, portanto, superioridade natural a nenhum homem, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos são iguais diante dele. Isso é tão confortante, sabia? Eu saber isso, porque eu sabendo que eu sendo uma pessoa de boa conduta, eu tendo uma boa índole, eu sei que eu vou para um lugar bom. Indiferente se o hétero também tem, tá tudo certo, tá tudo no mesmo patamar. O amor de Deus, ele é incondicional. Então a gente está ali. Então, porque esses dias eu vi, porque ele é homossexual, ele vai ter um crédito a mais. Não, sofre igual, não é ter igual, do mesmo jeito. Para Deus, mesmo patamar, mesma coisa. O que conta para ele? É o seu caráter, a sua personalidade, o que você vai fazer com o que ele te deu. É isso que a gente tem que pensar. Eu sempre penso nisso. Qual é a minha conduta? O que eu quero para o próximo? Será que eu estou certo na minha posição? Será que Deus reconhece o que eu estou fazendo? Então acho que a gente tem que se pensar nisso. E quando a gente olhar para o outro, antes de criticar, a gente também pensar nisso. No amor do Cristo. O que ele nos deixou? Então, depois disso, na outra pergunta 886, que eu achei bem interessante, ele coloca assim: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entende Jesus?
benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Ou seja, tem muito pai que não consegue perdoar o filho por ele ser homossexual. Para quê? O amor continua sendo o mesmo. O filho não consegue perdoar o pai porque o pai discrimina. Onde a base familiar dessa criatura é a família. Se a família rejeita, quem que vai aceitar? A sociedade lá fora que discrimina, o outro que aponta que você é errado, que você é isso, que você é aquilo. Não é. Então o que ele fala aqui? Jesus, ele é benevolente. Não interessa se você gosta de homem ou de mulher. Não interessa o que você faz ou deixou de fazer. O que importa é a sua conduta, a sua postura. E eu acho bastante interessante porque, e eu sempre falo, eu sempre me lembro, porque muitas vezes eu me pegava não me perdoando das minhas atitudes porque eu achava que era errado. Uma vez eu fui me confessar, nunca me esqueço, não vão rir, 5 horas da manhã, na matriz. E aí o padre falou, eu não posso te confessar, você comete o maior pecado do mundo. E mandou eu ir embora. Daí eu pensei, mas quem que é ele para me mandar embora? Ele não deixou nem eu falar meus pecados, nem nada. Eu peguei, fui lá no altar, sentei lá e comecei a conversar com Deus. Falei, olha, é isso, peço perdão se fiz alguma coisa de errado. E depois falei, não confesso mais. Porque eu acho que é isso que importa. Se as pessoas discriminam essas pessoas com essas tendências, gente, é difícil conviver. E qual é o preceito, qual é o que Jesus quer, qual é o legado dele? É acolher. Mesmo que eu fosse numa igreja católica, o certo seria de acolher. Então fala, olha, eu sei que perante a igreja não está certo e tudo mais, mas escutar. Porque não custa. A maior caridade que eu sempre falo é a gente escutar alguém falar, desabafar. Aí depois, voltando na pergunta, tem um comentário de Allan Kardec. O amor e a caridade são complemento da lei de justiça, porque amar o próximo é fazer-lhe todo o bem possível, que se desejaríamos que nos fosse feito. Tal é o sentimento das palavras de Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, eu acho que aqui a maioria são pais, e se não são, vão ser, que vocês possam amar o filho de vocês, independente da condição que eles querem ser. Que vocês possam ter orgulho do filho de vocês. Que vocês possam direcioná-los, independente da circunstância. Que vocês possam conduzi-los. Pelo menos para que eles sejam amados por vocês, acolhidos por vocês. Porque a base familiar é o princípio de tudo. E é isso que a gente precisa. Aí depois ele cita: a caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, mas abrange a todas as relações com os nossos semelhantes, quer que se trate dos nossos interiores, iguais ou superiores. Então está tudo certo, não é um porque é mais, o outro porque é menos, que não tem. Para Deus, para Jesus, não tem isso. Uns estão mais evoluídos, outros não, e está tudo certo. A gente só tem que andar no mesmo caminho. Ela nos manda ser indulgente porque temos necessidades de indulgência. E nos proíbe humilhar o infortúnio. Ao contrário do que os cometem-se prática. Se um rico nos procura, atendê-lo com excesso de consideração e atenção. Mas se é um pobre, parece que não nos devemos incomodar com ele. E isso é verdade. Muitas vezes a gente discrimina com o olhar. Dá pra ver que fulano ali não tem boas condições. Então a gente recrimina. Ele é homossexual. Já dá uma quebrada de olho. Mas aqui ele citou: para Deus e para Jesus não tem indiferença. Todos nós estamos no mesmo patamar, sem diferença nenhuma. Quanto mais entramos sua posição é lastimável, mais devemos temer aumentar-lhe a desgraça pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar o inferior e aos seus próprios olhos
diminuindo a distância entre os ombros. Então é mais fácil a gente olhar só para a gente do que olhar para o outro. Ele citou aqui, ele quis dizer que muitas vezes a gente consegue só olhar para o nosso ombro, o que está aqui ao meu redor, e não o que está aqui no coletivo. Porque às vezes a gente tem uma pessoa na nossa família que está sofrendo com isso, que ela não consegue compreender o que está acontecendo com ela, que ela não consegue identificar a postura dela, que ela tem dificuldade de saber o que ela quer, porque tem medo do pai, porque tem medo da mãe. Então está na hora da gente parar de olhar só aqui e começar a mais olhar num todo. Depois, na Revista Espírita, Allan Kardec, em 1866, em janeiro de 1866, ele vai citar algo bem importante. E depois nós tem uma palavra que nós vamos ter que dar uma analisada, porque ela nos dá um pouco de medo ao entender. Sofrendo o espírito encarnado a influência do organismo, seu caráter se modifica conforme as circunstâncias e se dobra às necessidades, às exigências impostas por esse mesmo organismo. Ou seja, independente se é homem ou mulher, a gente tem que adquirir a nossa virtude aqui, que é isso que a gente vem. Então a gente encarna para adquirir essas virtudes. Essa influência não se apaga imediatamente após a destruição do envoltório material, da mesma forma que ele não perde instantaneamente os gostos e hábitos terrenos. Ou seja, todas as virtudes que nós estivermos aqui, nós vamos levar para o mundo espiritual. E lá no mundo espiritual, todas as virtudes que nós carregarmos lá, nós também vamos trazer para cá. Boas e ruins, independente delas, nós vamos trazer conosco. Depois, pode acontecer que o espírito percorra uma série de existências no mesmo sexo, e o que faz com que ele, durante muito tempo, ele possa conservar na condição de espírito o caráter de homem ou de mulher, cuja marca nele ficou impressa. Então foi isso que eu falei antes. Então muitas encarnações ele está sendo mulher e depois vem como homem, com essas tendências, com esses trejeitos, e assim vice-versa. Vamos supor, o homem vem muitas vezes mulher, e aí quando chega aqui na Terra, então ele vem com essa característica, com esses trejeitos e tudo. Então sempre vai ficar registrado no nosso perispírito as boas e as más tendências. Quando eu falo as más tendências, eu digo assim, quando a gente tem o hábito de fumar, de beber, a gente lesa o perispírito da gente. Então essas tendências a gente vai trazer. Vamos supor, numa próxima encarnação vai ter problema de pulmão, asma, essas coisas assim. Então pode ser essas más tendências para vocês entenderem. Somente quando chega a um certo grau de adiantamento e de desmaterialização é que a influência da matéria se apaga completamente, e com ela o caráter do sexo. Os que nos apresentam como homem ou como mulheres, assim os fazem para nos lembrarmos da existência em que os conhecemos. Ou seja, independente se eu fui homem ou mulher aqui, essas características e essas tendências, todas elas a gente vai poder carregar conosco. Então, quando a gente vai para o mundo espiritual, a gente vai poder plasmar aquela fase que a gente gostou. Vamos supor, eu, jovem, bonito, novo, né, cabeludo, né, novinho. Então, eu vou poder plasmar essa tendência, e mesmo estando em estado de espírito, as pessoas lá vão me conhecer. Aquele espírito era o Rafael, que veio assim, assim, assado. Então, a gente consegue plasmar isso, essas tendências, tanto as boas quanto as ruins. Se essas influências da vida corporal repercute na vida espiritual, o mesmo se dá quando o espírito passa da vida espiritual para a vida corporal, que foi o que eu acabei de falar também. Então, independente, a gente vai trazendo isso, sempre vai ficar marcado. Então, ou você se identifica com esse corpo, ou não me identifiquei com esse corpo, eu não quero plasmar isso, eu quero plasmar da minha encarnação passada, que eu me identificava mais, eu me gostava mais, e assim tá. Numa nova encarnação, ele trará o caráter e as inclinações que tinha como espírito. Se ele for avançado, será um homem avançado. Se for atrasado, será um homem atrasado. Que é daquela coisa das boas e das más tendências. Mas, como Deus ele é bom e misericordioso,
Se a gente tiver as má tendências, a gente pode vir e pode reparar e colocar elas em prática e se melhorar. Então é isso que eu sempre falo que é uma coisa que conforta, porque mesmo que a gente saiba que a gente errou, sempre Deus vai dar uma nova oportunidade, um novo jeito da gente fazer melhor e a gente conseguir se redimir daquilo. E depois ele coloca assim: mudando de sexo, ele poderá, portanto, sob essa impressão e em sua nova encarnação, conservar os gostos, as inclinações e o caráter inerentes ao sexo que acaba de deixar. Assim, se explicam certas anomalias aparentes notadas no caráter de certos homens e de certas mulheres. Vocês podem ver que eu grifei a palavra anomalias. Eu fui pesquisar, ela é uma palavra muito forte, e se a gente for levar o pé da letra naquela época, a gente acha que anomalia seria uma coisa errada, e ela não é uma coisa errada. Eu vou colocar como um exemplo o que ele quis dizer anomalias. Vamos supor que a gente tem um livro de páginas brancas, e de repente tem 2 ou 3 páginas que elas são pretas. Ou seja, ela é uma anomalia, ela tem algo diferente nela, certo? Um outro exemplo. Hoje o dia estava quente, bem quente. E de repente apareceu uma pessoa toda encasacada com blusa encosarada. É uma anomalia, porque ao redor todo mundo estava com a sensação quente e aquela pessoa com a sensação de frio ou por alguma circunstância. Então seria uma anomalia. Não numa palavra ruim, tá, gente? Não levem a essa expressão, porque se a gente for ler no contexto todo, quando a gente vê a anomalia, seria algo como se fosse a gente julgar errado, e não é. Então, depois no livro Sexo e Destino, o André Luiz fala sobre uma parte onde o Félix ele era um ministro da regeneração lá, para quem já leu vai lembrar. Então ele cita assim: tendo Neves formulado consulta sobre os homossexuais, Félix demonstrou que inúmeros espíritos reencarnam em condições inversas, seja do domínio de lides expiatório ou em obediência e tarefas específicas, que exigem duras disciplinas por parte daqueles que as solicitam ou que as aceitam. Ou seja, ele é homossexual, é uma prova? Pode ser também. Porque todos nós, tanto hétero quanto homo, a gente vai ter que passar por provas. A gente precisa adquirir as virtudes. Então é necessário a gente passar sim. Referiu ainda que homens e mulheres podem nascer homossexuais ou intersexuais, como são suscetíveis de retomar o veículo físico na condição de mutilados ou inibidos em certos campos de manifestação, aditando que a alma reencarna nessa ou naquela circunstância para melhorar e aperfeiçoar-se, e nunca sob a destinação do mal, o que nos constrange a reconhecer que os delitos, sejam quais sejam, em qualquer posição, correm por nossa conta. Ou seja, é hétero, vai ter que reparar do mesmo jeito. É homo, do mesmo jeito. Se fez errado, vai ter que reparar. Se fez o bem, a colheita também vem. Então, independente, ele quer dizer aqui, independente se estiver no corpo de um homem, de uma mulher ou de um homossexual, a lei é para todos e é igual. À vista disso, destacou que nos fóruns da justiça divina, em todos os distritos da espiritualidade superior, as personalidades humanas taxadas por anormais são consideradas tão carecentes de proteção quanto as outras, que desfrutam a existência garantida pelas regalias de anormalidade, segundo a opinião dos homens, observando-se que as faltas cometidas pelas pessoas do psiquismo julgado anormal são examinadas do mesmo critério aplicado às culpas das pessoas tidas como os normais, notando-se ainda que em muitos casos os desatinos das pessoas supostas normais são consideravelmente agravados, por menos justificável perante a acomodação e primazias que usufruem no clima estável da maioria. Então, é isso
que ele quis dizer. A reparação é igual. Se eu fiz coisa ruim, vou ter que reparar. Se eu fiz coisa boa, também vou receber isso. Mas o que ele quer dizer? Que lá não vai ter julgamento. Porque ele é homossexual, coitadinho, pobrezinho, mas ele sofreu tanto. Nossa, que encarnação sofrida. Quais são as boas tendências que ele praticou lá? Quais foram os legados que ele deixou, que ele adquiriu? É isso que vai ser contado. E aí depois, nos ensinamentos de Jesus, que eu gosto bastante, ele coloca: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E a gente só precisa colocar um pouco em prática, porque se a gente olhar com o olhar do Cristo, se a gente sempre lembrar disso, vai ser bem melhor conviver numa sociedade, sabe? Com mais amor, com mais tolerância. Às vezes a pessoa nem sabe o que está passando, por que ela está naquele corpo, e sofre, fica se mutilando, porque os pais não compreendem, porque a sociedade não compreende, e não tem essa necessidade. Jesus nunca condicionou o amor à condição social, gênero, origem ou características pessoais. Em nenhuma parábola do Cristo eu vi: recriminai tal pessoa. Não, ele sempre fala: amai, acolhei. Nenhuma parábola ele discrimina, ele só acolhe, ele só ama, ele sempre bondoso, paciente, faz com que a gente reflita os nossos pensamentos, as nossas atitudes. E é mais engraçado, sempre nos auxilia para a gente levantar mais uma vez e seguir em frente. O reino de Deus é para todos os que amam. Então, se nós amamos todos, colocamos em prática isso também. Amar os nossos irmãos que sofrem, que precisam de ajuda. A prática do amor universal dissolve preconceitos. Então é isso. Vamos colocar... Eu sempre falo para as pessoas, assim: nossa, mas você vai lá há tanto tempo, mas seu lugar aqui me acolheu, eu vou deixar de ir? Claro que não, eu vou ir mais. E depois as pessoas, conforme a nossa reforma íntima, as pessoas vão percebendo que a gente vai mudando, elas vão se interessando. Meu Deus, mas você vai aonde? Porque a gente vai se melhorando, convivendo com outras pessoas, que a gente vê que para Deus não tem preconceito, não tem julgamento, que é sempre uma nova oportunidade. As pessoas começam a perceber isso na gente, elas começam a se interessar. Então, a homossexualidade na perspectiva espírita, eu coloquei vários tópicos para a gente sempre relembrar que a orientação sexual não define valor e nem moral. Não há condenação doutrinária, o foco está na qualidade dos sentimentos. Se o meu sentimento é verdadeiro, se o meu posicionamento é correto, é isso que importa. Não o que o outro pensa, o que o outro julga, o que o outro acha que é certo e o que é errado. A homossexualidade é vista como experiência válida dentro da jornada evolutiva. E é. Porque quando a gente está nessa condição, não é fácil, mas é prazeroso. Porque a gente consegue perceber o quanto a gente melhorou como pessoa, como caráter, como ser humano. De ser mais compreensível, mais tolerante, mais paciência. Missões relacionadas ao exemplo de tolerância, sensibilidade e empatia. Eu vou te falar que parece que a gente tem uma coisa assim mais sensível, um olhar mais sensível, sabe? A gente consegue perceber no outro aquela coisa assim que está precisando de uma ajuda, que está precisando conversar. Então a gente tem essa sensibilidade bem apurada, sabe? As escolhas afetivas são parte da vivência individual. O critério moral não é a orientação sexual, mas sim o respeito, a dignidade e a responsabilidade. Relações saudáveis promovem evolução do espírito. Então, essa casa é o que tem feito a minha evolução caminhar. Porque foi aqui que eu aprendi muita coisa e sigo aprendendo. E para chegar à nossa reta final, eu queria deixar duas mensagens para vocês. Vocês não vão conseguir ler, mas eu vou ler aqui no iPad. Uma fala sobre uma parábola de Jesus sobre o evangelho do Espiritismo. E eu achei muito bonito e é uma reflexão muito grande para todos nós. Jesus caminhava com os discípulos ao entardecer.
e o céu começava a escurecer. E ao longe, algumas casas acendiam suas lamparinas. Um dos discípulos perguntou: Mestre, por que a luz dessas lamparinas parecem sempre tão bonitas mesmo quando a casa é simples? E Jesus respondeu: Porque a luz não esconde onde brilha. Ela não pergunta a quem mora na casa, nem julga sua forma, sua cor ou condição. A luz simplesmente cumpre sua natureza, iluminar. Continuaram andando e Jesus acendeu uma pequena chama em uma lamparina que trazia consigo. Aproximou-se do chão, da terra e depois de uma pedra. Ele perguntou: Vejam, a luz muda por causa do que ela toca? E os discípulos responderam: Não, Senhor. Ela continua sendo luz. Jesus então disse: Assim é o amor de Deus. Ele não se altera diante das indiferenças, não diminui por causa das imperfeições humanas e não se apaga com as nossas diversidades. Deus nos ama apesar do que somos, mas sermos seus filhos. E com a luz, seu amor se ilumina apenas quando nós mesmos a cobrimos com preconceitos, julgamentos e medos. Sentando-se à beira da estrada, concluiu: A missão de cada alma é aprender a brilhar sem escolher onde e nem para quem. Quando amamos com a luz, sem distinção, revelamos o reino de Deus que já vive dentro de nós. E num dia em que em cada coração for como uma lamparina acesa, nenhuma sombra restará no caminho da humanidade. Então, que nós possamos colocar em prática o amor de Deus por cada um de nós. E para finalizar, que eu achei que eu ia ser muito rápido, mas não fui, falei bastante, eu queria deixar, como já no início do nosso encerramento, uma poesia de Maria Dolores, psicografada por Chico Xavier. Um companheiro de lágrima, triste, agressivo, irritado, causando preocupação, é sempre alguém que procura consolo à própria amargura, pedindo compreensão. Se te toma voz de briga, dá-lhe em troca uma frase amiga. Nada te posso alterar, ou simplesmente irradia um coração de alegria que lhe atende ao pesar. Fitando qualquer pessoa que te injurie, perdoe e auxilie mais e mais. Na multidão, no barulho, muitas máscaras do orgulho são dores descomunais. Antes os irmãos em revolta, sabes que está sobre a escolta dos mensageiros do bem. A dor no tempo varia, cada qual tem o seu dia, nunca reproves ninguém. Então que nós possamos, meus irmãos, sempre acolher todos aqueles irmãos que estão sofrendo e que nos pedem uma palavra amiga e um consolo, que nós possamos colocar em prática. Muito obrigado pela compreensão. Quero agradecer mais uma vez pelo acolhimento de vocês e da casa, e eu vou fazer a nossa prece final. Hoje eu queria fazer uma prece diferente com vocês. Eu gostaria que vocês colocassem a mão, cada um colocasse a mão em seu coração, e que durante as palavras cada um vai pedindo aquilo que deseja nesse final de ano para sua família, para o seu trabalho, para o seu eu, e que nós possamos ser cada vez melhores. Amado Mestre Jesus, benfeitores amigos dessa casa que nos ampara e nos acolhe nesse dia, que o Senhor possa derramar suas bênçãos de luz sobre cada um de nós, encarnados e desencarnados. Que nós possamos, Senhor, colocarmos em prática tudo aquilo que aprendemos todos os dias. Que possamos amar os nossos amigos e compreender os nossos inimigos. Que possamos ser melhores a cada dia e seguir na seara do Cristo com o seu ensinamento tão amoroso que nos deixou. E assim, queremos agradecer por essa oportunidade bendita, por essa sua luz que nos cobre e nos preenche a cada dia. Que possamos, Senhor, no final deste ano, refletirmos sobre os nossos
caminhares, sobre as nossas atitudes e sobre o que queremos conosco e para com o que amamos. E assim, abençoa a todos, Senhor, que necessitam do seu amparo e da sua luz, hoje e sempre. Que assim seja.